Olá, boa noite. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso Papo de Psique, o último Papo de Psique de 2023. E desde já eu quero agradecer a você que esteve ao longo deste ano conosco, todas as terças-feiras aqui nos acompanhando aqui com as nossas entrevistas, com os nossos papos, com os nossos temas. Esse programa ele é feito para você. Nosso objetivo é que você tenha mais conhecimento sobre questões de saúde mental, sobre terapias integrativas que fazem tão bem para a nossa saúde, para a nossa mente, para o nosso equilíbrio. Mas também esse espaço é um espaço para falarmos de espiritualidade, porque a espiritualidade também faz muito bem para a nossa saúde mental, emocional e também para a nossa saúde física, consecutivamente. E para esse nosso último Papo de Psique de 2023, nós vamos dedicar esse espaço para falar de um tema muito importante. Eu considero que ele hoje é um dos temas mais necessários para a gente estar refletindo, principalmente no final de um ciclo e no início de um outro, que é isso que o final de ano significa. Inconscientemente, a gente já tem uma ideia que concluímos uma etapa e que uma nova etapa está começando. E hoje nós vamos conversar sobre a solidariedade. Você se considera uma pessoa solidária? Sim ou não? O que vem a ser a solidariedade? Por que é importante termos uma sociedade onde a solidariedade se faz presente? Antes de nós chamarmos o nosso convidado de hoje, eu quero lembrar a você que ainda não se inscreveu aqui em nosso canal, basta clicar aqui embaixo, se inscreve, toca no sininho, porque aí você vai receber todos os alertas de todo o conteúdo, não só do Papo de Psique, mas de outros conteúdos que nós estaremos produzindo ao longo de 2024 aqui no canal do Comunique. E também não esquece de dar o teu like aqui embaixo, porque isso referencia esse vídeo como um conteúdo relevante e faz com que o YouTube possa distribuí-lo para mais pessoas. Tá bom? E eu quero agora ter o prazer de convidar ele, que é teólogo da libertação, ele que tem um trabalho social muito intenso, que coordena as SEBs, e que hoje vai conversar com a gente. E eu acho que não poderia ter pessoa melhor para convidar, para conversar com a gente hoje, quase que não sai, sobre solidariedade. Uma pessoa que está lidando diretamente com isso todos os dias. Então, nós chamamos aqui, para esse nosso papo, hoje, o nosso querido irmão Marcelo Barros, que já entra aqui conosco. Irmão Marcelo, muito bem-vindo ao Papo de Psique. Muito obrigado, Alexandra. Muito obrigado. A alegria de poder estar com vocês, com você e com todos e todas que formam essa roda de conversa virtual como uma comunidade de solidariedade. Irmão Marcelo, o fato de eu lhe convidar foi justamente porque eu sei que você tem uma ligação muito direta com ONGs, com trabalhos sociais, você está ligado direto a isso que a gente considera como algumas representações dos trabalhos solidários aqui em nosso estado e também em todo o país. E aí eu gostaria de saber, em sua opinião, o que vem a ser a solidariedade. Solidariedade é um termo, uma palavra, de certa forma, muito ampla. O que é ser solidário? É uma pessoa que, de tal maneira, se coloca ligado ao outro, à outra, que a outra pessoa faz parte da minha vida profunda. Na cultura Zulu, que é uma cultura africana do sul da África, há uma palavra que se chama Ubuntu, que seria sinônimo para nós, em português, de solidariedade. Quando alguém pergunta a um deles
O que significa Ubuntu? Ele responde: eu sou porque você é. Se você não for, eu não sou. Então, portanto, a minha vida está ligada do outro, está ligada ao outro. O capitalismo criou uma espécie de regra que seria: o meu direito começa quando o seu acaba. E o seu direito começa quando o meu acaba. Os povos originários, indígenas, negros e suas espiritualidades dizem o contrário. O meu direito começa quando o seu começa, o meu direito acaba quando o seu acaba. Se você não tiver direitos e você não tiver bem, eu não posso estar bem. Então, isso é comum em todas as culturas. No budismo, o Dalai Lama diz: toda pessoa humana tem dentro de si, plantada pelo divino, uma semente de compaixão. No budismo, a palavra compaixão, karuman, em grego, desculpe, em hindu, corresponde à solidariedade, ao amor solidário, compaixão. Nós temos a tendência de achar compaixão pena, piedade. Tenha compaixão de mim, quer dizer, tenha pena de mim, mas não é. Compaixão, o paixão é sentir. Alguém tem uma grande paixão, alguém está apaixonado, né? Então, compaixão, paixão com. Então, é sentir o amor juntos. Então, essa compaixão é a melhor expressão espiritual da solidariedade. A solidariedade é o sentimento, é a atitude, é a postura que me faz sentir ligado à vida. O apóstolo Paulo, numa das cartas dele, diz: quem é que sofre que eu imediatamente, onde esteja, não sofra junto? Quem é que se alegra que eu não me alegre? Quem é que fica chorando, triste, que eu não sinta a mesma coisa? É muito diferente, portanto, de uma pregação sobre, por exemplo, caridade, que é uma palavra que foi estragada pela cultura, né? Caridade seria sinônimo de solidariedade. Só que Sim. hoje, nossa cultura, fazer caridade é dar uma esmola sem me comprometer. Quer dizer, como se fosse algo externo, como se fosse. Não. Na caridade verdadeira, na solidariedade, eu me dou naquilo que eu dou. Então, na verdade, a gente tem um princípio que eu creio que norteia todas as filosofias, todas as religiões, que é o meu bem-estar também depende do bem-estar do outro. Porque se nós Exatamente. formos, não é isso? É isso. Nós vamos Significa. encontrar isso no cristianismo, nós vamos encontrar isso no budismo, nós vamos encontrar isso em várias denominações. Então, me parece que isso seria uma lei básica. É uma lei básica porque é uma vocação. É algo que está na sua natureza humana. O ser humano é feliz quando ele é solidário. O ser humano não pode ser feliz se ele é egoísta, se ele é individualista, se ele não pensa nos outros, se tudo que importa para ele é o eu. A vida humana, psique, significa o quê? Significa o desenvolvimento do espírito. A vida humana começa por um estágio normal, natural, que é egocêntrico. Uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, acorda a mãe de noite ou o pai
Não pergunta, você dormiu bem, você está cansado, você tem que amanhã acordar cedo e para trabalhar. Não, não. Ela precisa do pai, quer o pai aqui agora, a serviço dela e acabou. É normal isso, faz parte da natureza, quando a criança tem 3, 4, 5 anos. Quando a criança tem 9, 10, 11, 12 anos, passa da fase egocêntrica para uma fase que seria a patotinha, os amigos, o nós, né? A tribo, o clã da adolescência. Uhum. O que constitui o adulto? Uma pessoa ser adulta. É a pessoa que é capaz de passar dessa fase da adolescência, portanto, que veio do ego, que passou pelo nós clã, e agora ela é vidocêntrica, ela é centrada no outro, ela é capaz de alteridade e capaz de um amor cosmocêntrico. Aí você é adulta. Solidariedade se aprende? Se aprende. Há um psicólogo norte-americano chamado Eric Fromm, dos anos 50, 60, 70 do século passado. E ele tem um livro chamado A Arte de Amar, que você encontra, se você for, por exemplo, estante virtual ou esses coisas de livros antigos, você encontra em português. Ele teve várias edições em português. E eu uma vez perguntei, escuta, mas a arte de amar, amar é arte? Eu achava que amar era um instinto. Eu disse, não, não, amar se pratica, amar se aprende. Existe um instinto de um amor do tipo de criança, quer dizer, captativo. Agora, um amor oblativo, que você oferece, você aprende. Então, esse aprendizado do amor, ele é lento, ele é sofrido, ele não é uma coisa simplesmente intelectual, é vivencial. Mas é muito importante. Uhum. Irmã Marcela, uma coisa que eu achei interessante na fala que o senhor trouxe foi sobre a questão do significado e como algumas palavras elas caíram na banalização. Caridade e solidariedade, ela de fato são duas palavras que elas caminham juntas, né? Como fraternidade, como empatia, também são palavras que eu não sei nem se ela posso dizer que elas são irmãs, mas que eu creio que uma sem a outra praticamente não existe. Solidariedade sem empatia não existe. Empatia sem fraternidade também não existe. Então, assim, são conjuntos, são palavras que elas meio que se entremeiam. E eu Porque achei interessante. cada uma Pois delas não. tem a mesma raiz e o mesmo sentido profundo. Aí depois, Isso. como se fosse uma manifestação diversa. Por exemplo, Sim. quando você pensa em empatia, você pensa em uma sensibilidade comum, atenada, uma sensibilidade em que as energias se entrelaçam. Quando você, Uhum. né? Então a fraternidade é o sentimento de ser irmãos e irmãs. Então tudo converge, tudo combina, cada uma com sua nuance, com a sua característica um pouco própria. Eu acho interessante. O senhor estava falando aí disso e eu estava me pensando aqui, né? Porque, por exemplo, para eu ser solidária, eu primeiro vou ter que ser empática. Porque a empatia significa você. Existem muitas definições, todo mundo dá uma definição para empatia, mas empatia, de fato, é você se colocar no lugar do outro, não a partir da sua visão, mas a partir da visão do próprio outro. Né? Dentro da realidade em que o outro está inserido, você tem que ter empatia por aquela situação.
E a partir desse sentimento de empatia, dessa sensibilização sua de se tocar com a dor do outro, que aí vem um sentimento fraterno que pode nos levar a esse ato de solidariedade. Mas, pelo que eu entendi da sua fala inicial, quando o senhor diferenciou caridade de solidariedade, eu achei muito interessante, porque você disse que caridade, hoje, para muita gente, é apenas doar alguma coisa. Eu vou fazer a caridade, doa aí 50 cestas básicas lá para a igreja, para o centro espírita, para o terreiro de Umbanda, para onde quer que seja, e eu fiz já a minha ação caritativa do ano. E que solidariedade seria você ter um maior comprometimento com o outro. Explica um pouquinho mais esses dois conceitos para a gente, por favor. O conceito de caridade é um conceito grego. A palavra caritas latina traduz a palavra agapé, grego. É um amor criativo, um amor que suscita amor, um amor que é gratuito e capaz de gerar amor. Porque tem 3 palavras em grego para dizer amor. A primeira é eros, de onde vem a palavra erotismo, que é o amor sensitivo, o amor instintivo. O amor de mãe pelo filho, ou do pai, o amor de irmãos, o amor que você tem por algo que você gosta para você. Que pode ser, daí vem a palavra erotismo no sentido sexual, mas também, por exemplo, alguém que tem um gosto estético, né, muito grande, pode ser erótico. Eu tenho um amigo que, quando se hospeda em hotel e o café da manhã é aquela mesa farta, maravilhosa, ele diz, puxa, mas que café erótico. Quer dizer, que café que me atrai, né? É uma atração. E depois tem uma palavra grega que traduz o amor, que é filia, de onde vem a palavra filosofia, onde vem a palavra, né, philos, né? Philos é o amor de simpatia, a palavra empatia está muito ligada à simpatia. Então, é o amor humano, o amor generoso, o amor, mas é algo, digamos assim, a amizade entraria dentro dessa dimensão da filia, né? Do filéu. É quase como alguém. A diferença em português é dizer eu amo e eu gosto. Eu gosto muito de você. Não é igual a dizer eu amo você. Então, uma diferençazinha, né? Então, o filéu é eu gosto muito de você. E, finalmente, o Novo Testamento usou esse termo agapé, para falar Deus é amor. Quer dizer, Deus é amorosidade. Qual é a diferença de amor e amorosidade? É que a amorosidade é uma postura permanente de amor. É um amor que é fonte de amor. É um amor que é princípio de amor. Quer dizer, a minha vida se conduz por um princípio, amar. Portanto, eu não faço obras de amor. Eu não apenas estou disposto a todo dia de manhã às 7 horas eu fazer uma caridade, eu fazer um amor. Não, não. Hoje em dia, inclusive, por exemplo, na linguagem habitual dos jovens, eles dizem: vamos fazer amor. Fazer amor é praticar, é transar. Mas, Isso. né, e tudo bem, é o direito deles, eu nem estou criticando. Mas o amor não é ato que possa se fazer em um momento. O amor é uma postura de vida, é uma direção que eu dou à minha vida. Então, há um teólogo latino-americano de El Salvador, João Sobrinho, que escreveu um livro chamado Princípio Misericórdia. E aí ele diz: a misericórdia, que é sinônimo de compaixão, que é sinônimo de solidariedade, ela não pode ser um ato, ela é um princípio do seu ser, ela é uma postura fundamental que dirige toda a sua vida.
ela é um paradigma, quer dizer, um critério. Então, por exemplo, eu estou diante de uma questão. Como é que eu me posiciono pela misericórdia, ou seja, pela solidariedade? Eu voto numa eleição política. Qual é o critério? Que a pessoa é bonita, que o cara é simpático, que ele é comunicativo, ou que ele vai favorecer minha família, ou que não. O critério é eu voto de acordo com aquilo que eu acredito que vai ser uma política de solidariedade humana. Então, eu tenho que ser coerente com isso. Não adianta eu dizer, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. Né? Uhum. Mas, na realidade da vida, eu opto por um caminho que é contrário ao do amor. Então, uma política de violência, uma política favorável às armas, uma política baseada na repressão, não está dentro dessa ótica. Pegando esse seu gancho, onde o senhor já abriu até mais aí um pouco o nosso leque. Mas pegando esse seu gancho, quando a gente fala de solidariedade, e é isso que eu acho que seria bem interessante a gente deixar muito claro aqui, para quem está nos assistindo, quando nós estamos falando de solidariedade, nós não estamos falando apenas do ato da caridade que a gente está falando do dar alguma coisa, mas também disso. Porque a solidariedade ela pode se ramificar para outras coisas. Por exemplo, eu ser solidária a irmãos de um outro estado que foram atingidos por uma enchente ou que estão sendo atingidos por uma seca muito violenta e estão ali passando fome. Eu ser solidária a um povo que está sendo dizimado, atacado. Eu ser solidária para não ir tão longe, né? Eu ser solidária àquela família que está no meu caminho todo dia do trabalho e que está ali pedindo um prato de comida, passando fome. Eu falei isso agora, irmão Marcelo, e me veio à mente um texto de Dom Helder Câmara, onde ele faz uma analogia sobre a questão de como nós, seres humanos, somos apegados a ritos e esquecemos de olhar o dia a dia, o humano, né, que está ali do nosso lado. E ele usa uma analogia na Semana Santa, não sei se o senhor se lembra desse texto. Me lembro. Que ele fala sobre a questão da procissão dos passos, onde todo mundo fica muito comovido, Jesus ali açoitado, cheio de sangue, carregando a cruz, caminho para o Calvário, Maria chorando, então a procissão dos passos, todo mundo relembra os caminhos de Jesus até a crucificação. Ok. Mas aí ele diz, sim, e o Cristo crucificado, que está todo dia do meu lado? Está na sarjeta. O Jesus o que está na sarjeta. Jogado nas calçadas das ruas. Hoje a gente tem nas lamas. Uma multidão de pessoas jogadas como se fosse lixo. Isso. Não é? Então, a solidariedade, ela tem uma solidariedade raiz, uma solidariedade caule, ramo, e folha e fruto. Ela tem uma solidariedade efetiva, que eu estou chamando de princípio solidariedade, que é a minha postura. Mas se bate um pobre na minha porta agora, eu não posso dizer a ele, eu vou trabalhar para uma sociedade justa, e quando a sociedade for justa, você vai poder comer. Porque ele morreu. Quer dizer, ele está com fome. Então, há uma emergência. O programa do governo Lula, Fome Zero, que agora está sendo retomado, ele tem certeza, ele tem clareza que não é garantindo R$ 100, ou que seja atualmente, não sei quanto é, que uma pessoa pobre vai ter direito de receber, vai resolver a vida dela. Não, não vai.
precisa uma coisa mais profunda. Precisa emprego, precisa moradia, precisa saúde garantida, precisa uma série de coisas, educação dos filhos, né? Que não é aquela rendazinha, aquele dinheirinho mensal que vai resolver. Mas para alguém que está na rua e que não comeu hoje, dizer você vai receber o dinheiro de uma cesta básica para esses dias é fundamental. Então, é emergencial. Há uma diferença entre uma assistência emergencial e uma assistência simplesmente que a gente chamaria de assistencialista. O assistencialismo é aquilo que eu ajudo e não promovo o outro. É quase como se eu dissesse, ele vai continuar pobre dependendo de mim e eu todo dia vou ter que ter, quer dizer, o poder de ajudá-lo. E quando eu não quiser e não puder ajudar, ele continua, né? Então, isso é assistencialismo. Você efetivamente não ajuda o outro. A solidariedade verdadeira tem aquela história de que você não apenas dá o peixe, mas ensina a pescar. Mas a pessoa que precisa do peixe para comer agora nem terá força de pescar se você não der o peixe. Então, essa atitude, esse equilíbrio entre dar o peixe e, ao mesmo tempo, organizar a vida de forma que a pessoa não continue dependendo de você dar o peixe, essa é a solidariedade efetiva. Tornar o pobre. Porque, Alexandra, no mundo não existe pobre, existe pessoa empobrecida. Não pobre. Pobre seria o quê? Seria uma pessoa naturalmente pobre. Sim. Né? Agora, o que Sim. nós temos aqui é uma multidão de pessoas vítimas do empobrecimento, vítimas de uma política que provocou a pobreza. Então, se no Brasil, durante séculos, o povo negro foi trazido da África e escravizado, e depois foi jogado na rua sem nenhuma indenização, nenhuma forma de viver, o proprietário de um boi compra comida para alimentar o boi. O proprietário de um cavalo só pode ter o cavalo se ele tiver como alimentar o cavalo e onde o cavalo dormir. E o dono de um escravo? Então, o resultado é o que você vê o Brasil das favelas, do povo dormindo debaixo de ponte, né? Do povo correndo nas ruas para vender uma plantinha, para na esquina vender um. Né? E hoje isso está industrializado, quer dizer, o menino de Micó que vende confeito, bombom, uma coisa na rua, ele é intermediário de um comerciante que colocou ele para vender aquilo, para ele ganhar por cada um aquilo que ele vende 10%, 5%, uma coisa horrível. Então, significa o quê? Significa que essa estrutura má, cruel, impiedosa, violenta, a fome, ela mata mais do que uma guerra. E nós choramos vítimas de uma guerra, como da Ucrânia, agora lá em Israel, né, na Palestina, né, um massacre terrível dos palestinos, mas no Brasil nós sofremos 33 milhões de pessoas abaixo do nível da pobreza. E aí eu digo provocado por uma economia que faz com que 10 brasileiros somam uma renda quase equivalente à metade da população brasileira. Existe salário mínimo, mas não existe salário máximo. Isso é verdade. Agora, uma coisa que eu acho interessante, irmão Marcelo, dentro disso que o senhor está falando, e dentro desse contexto histórico, particularmente aqui no nosso caso do Brasil, vem aí essa questão da escravatura,
a subordinação também dos povos originários, dos nossos indígenas, Extermínio mas dos povos originários, uma guerra extermínio também, com né? mais de 500 anos. Exato. Mas é interessante a gente observar que a história da humanidade ela é feita de pessoas que querem muito e deixar sempre de poucos que querem muito e de muitos que ficam sem nada. Isso. E o mais interessante é a gente observar, também ao longo da história, que aqueles que se colocaram contra essas situações, aqueles que foram movidos pela solidariedade de ajudar, de socorrer, de acolher, de integrar, eles sempre foram vistos como pessoas perigosas. E aí a gente tem N exemplos dentro da história, sejam eles cristãos, sejam eles de outras denominações. Por exemplo, a gente tem um Buda que era um príncipe e que um dia que ele saiu do palácio, que olhou, conheceu a redondeza do palácio, que viu a miséria em que o povo dele vivia, ele se desesperou, ele entrou em parafuso. E ele saiu de casa, ele saiu do castelo e foi viver no Foi meio da mata para tentar encontrar uma resposta para tudo aquilo que estava acontecendo, que ele não entendia por que idosos, por exemplo, pessoas que estavam em idade de descansar, ainda estavam trabalhando. Você tem um Francisco de Assis, você vai ter a própria Casa do Caminho, logo após a partida do Cristo, ali erguida por Pedro, Tiago. Você vai ter depois um Paulo de Tarso, que eu considero Paulo de Tarso o primeiro grande jornalista da história da humanidade, com o trabalho que ele teve de difundir o evangelho através das inúmeras cidades e das cartas que ele redigiu e onde deixou registrado o costume dessa época. Nossa, e tantas outras pessoas, e um próprio Gandhi, que, de uma certa forma, depois ele se tornou uma pessoa não violenta, defensor de uma não violência. Enfim, nós temos muitos... na história da humanidade, parece que o ser humano, o egoísmo humano, ele é algo que parece, veja a minha fala, parece se sobrepor. Mas a gente também encontra muita gente que não concorda ou que vence esse egoísmo e passa a pensar no outro. E aí vem a minha pergunta a você. Solidariedade é uma questão de fé? Solidariedade deve ser um novo nome da fé. A grande tragédia que Dom Helder Câmara chegava a chorar é que esses sistemas que você aqui descreveu tão bem, que são responsáveis pela morte de milhões de pessoas, foram sistemas abençoados, patrocinados e legitimados pelas igrejas cristãs, católica e evangélicas. E não somente pelas igrejas, você citou o Buda, você citou, podia ter citado Maomé, que era um pastor de ovelhas, né? Podia, tanta gente, o Gandhi, mas as instituições tendem a se colocar do lado do poder e do sistema. O Dom Helder Câmara dizia: quando eu dou esmola aos pobres, eles me chamam de santo. Quando eu pergunto por que eles são pobres, me chamam de comunista. É isso Então, mesmo. essa dimensão, sabe qual a diferença? Você já citou isso, mas eu quero agora explicitar. É a diferença entre a religião ritual e a fé profética. O que é a religião ritual? É a religião que acha que Deus é narcisista. Você é psicóloga, você sabe o que é o narcisismo. Pessoa Olha, que eu sou gosta, psicóloga não, viu? Mas não, né? eu sou jornalista.
Mas Sinto gosto muito de psicologia, eu leio bastante sobre. você uma grande psicóloga. É por Muito isso que eu... obrigada. Mas o narcisismo é quando a pessoa se auto-idolatra, se auto-adora. O Isso. narcisismo é o culto do espelho. Uhum. Então, pensar que Deus é assim, você entra numa igreja, o que é que você vê? Você vê as imagens e você vê todas essas imagens como se estivessem se auto-adorando. E os anjos de baixo para cima olhando o coração de Jesus e o, né? E o que é que os padres, os pastores, enfim, os ministros religiosos pedem? Adoração, louvor. Então, eu conheço pessoas que têm como devoção repetir não sei quantas vezes, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Quem é o Santíssimo? Jesus. Mas será que Jesus vai se tocar, vai se incomodar? O que ele mais quer é que eu fique dizendo louvor a ti, você é lindo, você é maravilhoso, você é isso e aquilo. Não é isso. Eu leio o Evangelho do começo ao fim, os 4 evangelhos, não encontro nenhum momento Jesus falando dele, Jesus dizendo: olhe, me adorem, olhe, se ajoelhem diante de mim, olhem-me. O que Jesus diz é: me sigam, seguir-me. E seguir para onde? Seguir para ajudar o outro, para curar o doente, para consolar o aflito, para. Não é isso que ele faz a vida inteira? Então, mas será que é isso que os movimentos carismáticos católicos, que os movimentos pentecostais protestantes fazem? Pregam? Não, não. São cultos de louvor, de adoração, centrados em Deus e vivendo uma piedade que eu chamo de narcisista. E aí, o que é a fé? A fé, quando eu rompi com isso, quando eu fui além de sair disso, eu fui capaz de sair disso para viver o seguimento de Jesus na profecia. O que é a profecia? É a palavra que Deus dá para o outro. Que Deus me envia a você, que envia você para mim, que envia você para outras pessoas. Então, e aí a gente faz um círculo de amor, um círculo de solidariedade. Essa é a fé. Que seja cristã, que seja judaica, que seja muçulmana, que seja budista, ou que não seja de nenhuma religião, mas seja da vida. Eu vim, disse Jesus, para que todos tenham vida, e vida em abundância. Você estava falando da simbologia que hoje a gente tem dessa palavra de Jesus. E enquanto você falava, só me via à mente uma pessoa pela qual eu sou espírita, eu comecei católica, fiz minha primeira comunhão e tudo, tenho um carinho muito grande por essa base que eu recebi, adorava minhas aulas de religião no colégio, e ali na adolescência eu me deparei com o espiritismo, e a minha alma se identificou muito com aquilo. Então, mas hoje eu sou uma pessoa que eu me digo espírita, mas eu gosto de beber em muitas fontes. Eu acho que é importante a verdade ela está em todos os lugares. Mas quando tem uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, e eu não consigo olhar para ele sem me lembrar de Paulo de Tarso, que chama-se Padre Júlio Lancelotti. Eu Um creio que grande hoje, em nível Brasil, eu acho, nós temos outros padres Júlios que são anônimos. Certamente, nós temos isso em vários lugares do Brasil, outros Júlios Lancelotes completamente anônimos, que a gente não sabe nem quem é. Mas a fibra moral deste homem, o trabalho que ele faz, e essa semana, conversando com uma pessoa, um amigo, eu não me lembrava
que quando nós começamos ali com a grande pandemia de AIDS que nós tivemos em todo o mundo e aqui no Brasil, Padre Júlio Lancelotti foi uma das primeiras pessoas que foi cuidar das crianças Aidéticas. aidéticas. E ele chorava, eu vi uma vez, porque eu sou amigo dele, e muitas vezes com o Paulo a gente se encontra. Eu já vi o Júlio chorar assim profundamente com uma criança de 9, 10 anos de idade que morreu de AIDS. E ele chorava convulsivamente por não ter conseguido salvar aquela criança. E morava numa casa com não sei quantas crianças, mas eu me lembro que era uma coisa que partiu o coração. E ele saía dali, e começava e trabalhava, e é uma coisa impressionante, impressionante. Isso faz Eu acho, 15 anos. eu tem mais, eu acho, porque foi o quê? Iníciozinho da década de 80? Na década de 90, começo da década de 90. Começo da década de 90. 87 por ali começaram a estourar os casos. É, Foi mais ou menos por aí. E aí, 90, a coisa ficou bem visível mesmo. muito E pesada. aí, assim, irmão Marcelo, eu vejo o trabalho de um padre Júlio Lancelotti como. Eu não consigo classificar, mas eu tenho uma admiração tão profunda Eu também. e a doação desse espírito, desse ser, deste homem, às pessoas menos desfavorecidas, é alguma coisa que todo mundo, no mínimo, aquelas pessoas que podem, deveriam se unir, ajudá-lo com os recursos que fossem possíveis, para que ele pudesse cada vez mais ampliar esse trabalho. E o que mais eu acho interessante na sociedade atual é a quantidade de ameaças, de agressões que ele Agressões sofre o tempo todo, permanentemente, e não assim, permanentemente. e não de pessoas apenas, mas de instituições. Sim. Então, por exemplo, a Polícia Militar de São Paulo, a Câmara Municipal, é uma coisa impressionante, impressionante. Querem acabar com o trabalho dele. Portanto, quer dizer, a questão não está no ódio ao Padre Júlio, mas ao ódio aos pobres, ao Uhum. às pessoas vulneráveis, o ódio às vítimas da sociedade, não satisfeitas de colocá-las na rua, eles não querem que elas melhorem, que elas tenham nem vida, elas não têm direito. É uma Qual coisa. seria? É uma coisa terrível. Qual seria o resultado de uma sociedade onde a solidariedade, a fraternidade e a empatia fosse banida? Na sua opinião? Eu acho que não há sociedade. Na hora em que a solidariedade, a empatia, a humanidade, o humanismo se acabarem, não há sociedade. Não é? Um por todos, Deus por ninguém. Então, por que a gente vive juntos? Por que a gente se respeita? Por que tem regras sociais que, que defendem a mulher, defendem a criança, defendem o negro, impedem o racismo, impedem. Exatamente porque tem que garantir um tecido social que é baseado no, na relação, num pacto, há um pacto social. Se esse pacto social é destruído, então seja o que Deus quiser. Quer dizer, não há mais salvação. Quer dizer, não há salvação sem o amor. Há um escritor francês dos anos 1940, 1950, que veio morar no Brasil por causa da guerra. Ele era de família judia, eu acho. Georges Bernanos.
Ele escreveu um livro célebre, O Diálogo das Carmelitas, era um literato. E ele escreveu também um livro chamado Diário de um Pároco de Aldeia. E nesse livro, uma senhora procura o padre, muito angustiada, e diz que ela está com medo de ir para o inferno. E ele respondeu para ela: minha senhora, o inferno é não amar. O inferno é quando você abole o amor. Eu acho isso. Eu penso que o inferno é o não amor. É a pessoa que diz não existe amor, não quero amor, opto por não amar, aí você está no inferno. É verdade. O que é que o senhor deseja para 2024, já que esta é a nossa última semana deste ano de 2023, um ano Diz de feliz ano. recomeço, né? De Todo, recomeço para a gente. todo ano a gente diz feliz ano novo, né? Quando se Uhum. cumprimenta. Mas muita gente fala feliz ano novo imaginando que é uma espécie de magia, que o ano vai ser feliz quase como se fosse por si mesmo, Num piscar de olhos. ou como se o tempo em si provocasse a melhoria. E a gente sabe que não. Só nós podemos tornar o ano novo. E novo é uma palavra que não significa apenas diferente do anterior, significa renovado. O novo quer dizer em si que deveria ser melhor do que o anterior. O novo deveria ser melhor do que o velho. Pela energia do amor. Sim. Então, os celtas antigos tinham uma bênção que dizia que o sol seja favorável a você, que as chuvas te acalentem, caindo sobre ti teus campos, que o vento seja carinhoso na sua vida. E até que eu te encontre de novo, que Deus te mantenha na palma da sua mão. Acho que essa é a bênção deste ano novo. Muito obrigada, irmão Marcelo Barros. Gratidão por esse encerramento, que vai ficar aqui como a nossa mensagem de 2024 para todo mundo que está aqui nos assistindo. E eu espero que a gente se reencontre no ano e que a gente faça ele novo. Conte Um grande comigo. beijo a você. Um beijo, parabéns pelo programa. Muito obrigada. E eu quero dar aqui também o meu parabéns, o meu boa noite para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Eu quero deixar um beijo muito, muito, muito grande. Eu quero desejar um 2024 a você, com saúde, com determinação, com alegria, com perseverança, com fé, com esperança, mas acima de tudo, com a vontade de fazer diferente. E eu espero você em 2024 para a gente continuar falando sobre saúde mental, integrativa e espiritualidade aqui no Papo de Psique. Beijo, até a próxima.